Olá, meninos e meninas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de projeto de vida, para trabalharmos agora um pouco de conversa. Até agora nós temos conversado bastante, mas hoje vamos trabalhar um pouco de conversa. Da hora de começar, de parar, de ouvir, de falar. E estou aqui com os meus amigos, meus colegas, meus professores, queridos da escola, que eu trabalho, que são meus amigos também, pessoal, não só de carreira, não é só de profissão, mas também são pessoas que nos apoiam a todo momento que precisamos. Fala aí, André Costa. Olá, tchutchuquinhos, tudo bem? Né? Como é que vocês têm passado, né? Para mim, um motivo de muita alegria poder estar com vocês e como o professor André Aguinaldo disse aí, na companhia deles, tudo ainda fica melhor e muito mais fácil, né? Como é bom a gente ter amigos e como é bom a gente poder estar entre amigos, né? Então, vocês tenham uma boa aula, né? Que a gente possa juntos aqui tentar levar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Eliane. Olá, seus lindos. Hoje nós vamos ter uma aula interessante, uma aula mais, vamos dizer assim, dialógica. Vamos falar de conversa, de silêncio, de posicionamentos. E hoje é dia 22 de junho de 2020, nós ainda a 4h29 da tarde, 16h29. Nós ainda estamos em distanciamento social, por isso continuamos nós três fazendo as aulas de projetos de vida. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E a conversa começa, ou a arte de dialogar. André Aguinaldo? Aqui nós começamos, nós vamos ter sempre esse costume, na sala de aula, como nós estamos aqui para não perder o vínculo da sala de aula, né? Então, pessoal, quem está com o caderninho aí, anota aí a página de hoje, a página é 103 a 115 no nosso livrinho, né? Que para vocês que está de forma resumida, mas não com menos valor, tá? Inclusive, hoje teremos a participação de um professor ilustre na nossa aula, né? E de uma estudante muito querida, que não estuda mais na nossa escola, agora ela já é acadêmica na Faculdade FAEMA, aqui em Rondônia, em Ariquemes, né? Estou falando Rondônia e Ariquemes, que você pode ser que você esteja nos vendo de outro país aí, de outra cidade, de outro estado, e talvez não conheça Ariquemes, em Rondônia, né? Bom, então nós vamos começar aqui, olha aqui. O objetivo de hoje é analisar o conteúdo de postagens típicas das mídias sociais, buscando contextualizá-las, identificar as possíveis significados das postagens e suas consequências enquanto diálogo, e refletir sobre a condição do indivíduo como sujeito do discurso em determinados contextos dialógicos. Para você que vai assistir a aula, é bacana se você puder, depois no comentário, escrever alguma história que possa vir de encontro com essa gravação, vir de encontro com essa aula, participar de verdade. Eu irei retribuir o seu comentário, eu irei responder, tá? E você pode ficar bonitinho. Aí você, estudante que vai fazer na sala de aula, faça a atividade com carinho, com coração, com de verdade. É a hora de você falar com alguém. Talvez esse alguém que você fale não esteja te escutando, né? Mas assim, dando resposta escrita ali, possa nos ajudar nesse momento de distanciamento, como disse a professora Eliane Ubanski. Uma das principais... André, você lê para a gente? Leio sim. Então, pessoal, uma das principais constatações ao tratarmos dos problemas concernentes à banalização dos valores é a banalização da palavra, desde o seu uso irresponsável até o esvaziamento dos seus significados. Mas um grupo social, qualquer que seja ele, só chega a esse estado de coisas através de uma outra prática banal, o esvaziamento. Volta lá, por favor. O esvaziamento do vínculo entre pessoas, vínculo que também se expressa na qualidade de seus diálogos. Em qualquer lugar onde o vínculo humano perdeu a importância, as pessoas se encontram, mas não dialogam, mesmo que falem sem parar. Uma anseia pelo calar do outro para chegar à sua vez de falar. Os encontros se tornam, então, previsíveis e automáticos, sem nenhuma criatividade. Perdeu-se a maior graça do encontro.
o seu inetismo, a possibilidade de criar juntos novos sentidos, outros significados para o que se vive e para a experiência do mundo. E é justamente esse ineditismo a natureza do diálogo. Dialogar não é simplesmente falar, é também ouvir e silenciar, pois é no silêncio que ponderamos, esperamos o terceiro pensamento, como escreveu Guimarães Rosa. Mesmo o silêncio, e com o silêncio dialogamos. Disse Carlos Drummond de Andrade, não dialogamos para reforçar o que já sabemos, mas para construir novos significados. É uma forma de relacionar, de criar com o outro. O barulho e o bulício cotidianos, principalmente nas grandes cidades, mas não apenas nelas, são em parte fruto do alcance global dos meios de comunicação de massa. O apelo incessante para sempre estarmos ocupados, fazendo algo, as informações prontas, efêmeras e valores das timelines, das mídias sociais, o apelo incessante para que opinemos sobre tudo, mesmo desconhecendo o assunto em pauta, são muitas as formas que, disfarçadas de comunicação, nos distanciam do diálogo. Assim, quanto mais nos comunicamos, menos criamos novos significados. Como observou o pensador francês Gilles Deleuze, na falta do que dizer, só resta um incessante tagarelar. Né? E isso é bem verdade, né? É algo que, infelizmente, está muito presente, né? No que a gente está presenciando aí nos nossos dias a dias. No mundo do automatismo desenfreado do tagarelar, desconhecemos a potência da nossa própria fala, de tanto a lançarmos no vazio. E desconhecemos a potência do outro, pois não sabemos escutá-lo. O dizer se torna assim inútil e as palavras perdem a força. Isso é a potência do significar. Muito bem. Agora, eu vou passar... Nós temos para passar para vocês, eu acho, no meu ponto de vista, eu dei uma analisada, inclusive eu e a professora Eliane, que somos mais velhos no Projeto de Vida, esse ano o André está começando o Projeto de Vida, né? Eu achei que já estava há um tempo atrás, mas ele chegou ao primeiro ano dele. A conversa que temos no material nosso, no nosso livro, PDF, é uma conversa aqui um pouco meio estranha. Então, é difícil de papearmos ela. Então, eu trouxe agora para nós vermos a importância do diálogo, de conversar. São três vídeos, 2 vídeos, um feito pelo professor que eu falei no começo da aula, o outro feito pela estudante que hoje é acadêmica, e um vídeo que eu peguei da internet. Então, agora vamos assistir esse vídeo que eu peguei da internet, né? Que a proposta aqui desta aula é criar espaço e condições propiciadoras de diálogo, abordando situações frequentes do cotidiano, problematizadas a partir de uma recorrência do uso das mídias sociais. Então, eu usei as mídias sociais para fazer essa brincadeira, e vamos agora fazer assistir um videozinho que fale um pouquinho sobre essas questões de o outro, de ver o outro, de viver que o outro vive e tudo mais. É para abrir o apetite da vontade de nós conversarmos, de nós falarmos. André e Eliane, se o som não estiver bom, vocês avisam, por favor, tá bom? Oi, pessoal, eu sou somente. Eu tô aqui ontem com... Tá baixo, André. Eu era garota. Namorava com o Frank há mais de 5 meses. A gente formava um casal incrível, pelo menos eu pensava que sim. Nós passávamos todos os dias juntos. Nós fazíamos caminhadas, comíamos em cafés e assistíamos filmes. Há um mês atrás, Frank me pediu em casamento. Nós até escolhemos um apartamento para morar, bonitinho, na esquina perto do parque. Todos os dias eu me imaginava vivendo lá com o Frank. Como seríamos felizes. E ontem tudo desabou. Esse dia eu voltei para casa cedo. Sempre minha irmã mais velha não estava em casa. Ela sabia que eu viria para casa algumas horas mais tarde depois da aula. E eu decidi pegar uma peça nela. E rastejei para baixo da cama dela para assustá-la. Sim, eu sei que eu não tenho 6 anos de idade mais, 19.
Mas é um velho jogo nosso, só a gente entende na infância. Quando a porta da frente bateu, eu me esgueirei pro quarto da cena e tinha debaixo da cama. As escadas rangeram, alguém estava andando pelo corredor. Eu ouvi 2 vozes, um homem e uma mulher. Eu percebi que a Cindy tinha vindo para casa com um cara. Eu estava embaixo da cama dela, então imagina só que garota estúpida coisa que eu era, né? Eu fiquei tão envergonhada. Queria sair de lá, mas não dava tempo. A porta rangeu e eu vi as pernas da minha irmã, com os sapatos muito familiares. Esse é o mesmo do Frank. Esse mesmo Frank? Mas nós não tínhamos feito nenhum plano de nos encontrar. Ele provavelmente só queria fazer uma surpresa. Que situação terrivelmente embaraçosa. Às vezes eu não queria rapaziar debaixo da cama. Eu não queria fazer completamente idiota aos olhos dele. Minha irmã e Frank estavam muito próximos e eu não conseguia entender o que eles estavam fazendo. Havia sons barulhantes, sons estranhos, e então, beijo. Não pode ser. Eu definitivamente ouvi. Sandy e Frank foram pra casa. Eu ouvi o cochilo dele. Eles se sentaram um pouco próximos. Houve som de beijos, e de novo. Eu ouvi distintamente o farfalhar de roupas, o som do zíper sendo aberto. Provavelmente essa era a jaqueta dele. Eu deveria uma jaqueta inteira da Naide e ele vai perder. Eu coloquei minha mão na minha boca para evitar que eu gritasse de fúria. Frank, querido, eu senti tanto sua falta. Desculpa, eu sei que nós não passamos muito tempo juntos, mas você entende. Eu não quero mais esperar. Tá tudo pra Mindy. Desculpa, querido, mas eu não posso. A Mindy é tão vulnerável. Nós vamos se casar, então eu quero esperar que tudo certo. A Mindy é só uma pirralhinha animada. Você tem que ser corajoso, diga a ela que acabou. Querida, eu sinto mal por ela, mas eu direi a ela, prometo que direi a ela. Vem aqui, de novo, sons de beijos. Eu senti meu coração se batindo. Só naquele momento eu entendi por que os poetas amam tanto os demais. Eu senti algo se quebrando dentro de mim. A dor e o frio encheram minha alma. Eles se beijaram, disseram besteiras doces um ao outro. Eu fiquei deitada embaixo da cama, soluçando, silenciosamente. Mesmo depois de Sandy e Frank já terem ido embora há muito tempo, chorei. Eu saí. Lavei, limpei o rosto, e quando Sandy voltasse, eu confrontaria. Sandy, desculpa. Eu acidentalmente ouvi uma de suas conversas e sabe uma coisa? Você está corretamente certo. Eu sou mesmo uma tola ingênua. Todo esse tempo eu acreditei em você e seria você a pessoa mais próxima de mim. E você me traiu. Eu sinto muito por estar tão errado a seu respeito. Por isso eu liguei pro Frank e disse que eu não queria mais vê-lo. Aqui estou, sentada no meu quarto, completamente sozinha, e eu estou escrevendo essa história. Então, eu não tenho mais uma irmã, muito menos um namorado, um noivo. Meus sonhos foram despedaçados. Vocês já foram traídos pelas pessoas que me amam? Como vocês lidaram com isso? E de onde vocês tiraram força? Então aqui nós já acabamos esse vídeo, né? Que fala que para nós começarmos o nosso apetite em conversarmos, para abrir nosso apetite em conversarmos, eu quero perguntar para você assim, né? Se você já foi traído alguma vez. Então, nesse nosso trair, antes nós queremos fazer o seguinte: eu espero que no momento da nossa aula online, nós temos realmente um diálogo, então, um incessante tagarelar, que nós possamos contar, relatar de verdade aquilo que nós passamos, que nos maltrata, que nos aperta, é o começar de abrir o apetite para conversarmos sobre situações, dialogar, de ter quem nos ouça, né? Então, a menina termina perguntando: você já foi traída alguma vez? Como foi ser traído? Conte como foi ser traído. Então, esse momento aqui, na nossa aula, será para o momento para nós podermos dialogar. André e Leone, vocês querem falar alguma coisa sobre essa questão? Eu acho que não. Fala você, André Costa. Que bom, né? Mas eu já fui traído, sim. Eu espero que vocês nunca tenham sido traídos, né? E isso aconteceu quando? No ano passado, 10 anos atrás? Aconteceu
aconteceu na vida regressa, na vida passada, né? Aconteceu, não foi bom, mas a gente supera. A vida é para a gente superar. E que bom que superou. Gente, eu estou tão bem hoje, que bom que superou, né? Independente de quando aconteceu, como aconteceu, na minha imaturidade, a vida é assim mesmo. Às vezes um amigo te trai. Às vezes eu faço traição, pessoal, não é traição de sentimento, de namoro, não. É traição de confiança. É traição de você contar assim, olha, com um segredo entre nós, você não contar. É uma traição de você ser capaz de chegar para o outro e conversar com ele de verdade e em vez de ficar fingindo para o outro alguma coisa, algo mais. É de você querer ser melhor diante do outro, sem diminuir o outro. É ser capaz de ser verdadeiro com o outro. É a arte de dialogar. Não é um incessante conversar vazio e que não tem nada, e que as bocas vazias, bocas quietas, não tem nada. Ano passado, por exemplo, só para poder, assim, eu lembrei agora, eu escolhi no meu ano e permanecer calado e ter a paz. Eu percebi até no meu WhatsApp, prefiro ficar calado do que não ter paz. Esse ano eu quero ter paz ao invés de razão. Então, é assim que muitas coisas acontecem. Então, pegando a traição como ponto de partida, eu quero que vocês, meu pedido para vocês, é que está nos assistindo, é que você fale sobre aquilo que você foi passado para trás em situações diferentes. Não importa se a situação sua de traição é que alguém pegou o carrinho seu e levou embora o seu amiguinho, o seu coleguinho que te fez de amigo e pegou as suas bolinhas de massa e levou embora, que contou um segredo seu, contou um segredo seu, o que fez, né? E mentiu para você. São inúmeras situações de traição. Então, a conversa sobre traição não se limita apenas a uma coisa. Pode ser inúmeras situações. Uma oportunidade, o André Costa fala que oportunidade ninguém perde, alguém pega por você. Então, pode ser uma situação que alguém tinha uma oportunidade que era sua e a pessoa não te disse, mas preferiu guardá-la para ela, ou até mesmo ficar quietinho, ninguém aproveitar ali e o outro falar, não querer que o outro cresça, não querer conversar, não querer trocar com outra experiência. E isso é muito triste e acontece, tá, gente? Acontece com quem é ser humano. Não é com você perfeito, não. Acontece com quem é ser humano. E, infelizmente, estejam preparados para isso, tá, gente? Fazendo belas escolhas. A proposta de hoje é identificando e anotando duas possíveis interpretações para os tópicos que irão para frente. Relatar o ocorrido que você fez ou falou uma coisa e foi entendido outro que te causou aborrecimento ou ainda causa. Então, aqui, primeira coisa, é aquela situação que passou, você falou uma coisa e aquilo surgiu errado, não foi aquilo que você quis dizer, mas até explicar, parece que tipo assim, ei, fica quietinho, e vai ficar doendo agora, mas vai ficar quietinho e vai baixar a poeira. Então, se você quer contar alguma coisa que nos causou aborrecimento ou causa até hoje, né, por como se falou, não era isso, mas... Depois, o segundo é relatar um caso que você fez, ou falou, ou que presenciou, que a fala, a expressão, a carapuça serviria muito bem, cairia muito bom, muito bem. Aquela pessoa que fala aquelas coisas que para você te aconselhando, mas na verdade é para ela, né? Então, você relatar para a gente na nossa aula ao vivo, você poderá relatar isso na hora da aula. E você que vai relatar, fazer depois de atividade online, offline no caso, pode escrever para nós lá, escrever bonitinho, acompanhar, né? E a última, relatar uma eventual intriga que estariam por trás de algumas postagens que fez ou viu que causou comentários na nossa atualidade, que todo mundo virou juiz de si próprio, e que você posta tudo que vê, que acha que pode, sobre assuntos, gente. Olha, o André balançou a cabeça ali, ou seja, o negócio é tenso. Você tem assuntos sobre determinada situação, e você se acha juiz de tudo, se acha dono de tudo, sabedor de tudo, e o outro não tem razão. Então, são coisas que nos deixam para baixo, que deixam assim, sem vontade de querer viver, de querer estar na rua, de querer passear, de querer conviver. Então, esse momento aqui, para você se abrir, se conversar, você que vai na atividade, escreva, que nós vamos ler depois, e dar a resposta, tá bom?
Então, vamos lá, gente. Então, levantar hipóteses sobre a impressão causada. Né? Imaturidade, uma vez que não aborda os problemas diretamente, de modo franco e se atém a provocações infantis. A impressão de que é uma pessoa que está brigando com todo mundo o tempo todo. Não dar chance para que as pessoas reflitam e se defendam, quando o assunto diz respeito a elas. Falta de ética, expondo publicamente assuntos de interesse privado envolvendo outras pessoas. E a sensação de querer controlar o conteúdo postado pelos outros. Alguém que faz um juízo exageradamente elevado de si mesmo, pois acha que é alvo constante de inveja dos outros. Né? A gente está vivendo a história do nosso país em relação à pandemia, em relação aos que tem envolvido o mundo da política e a gente se depara com situações que hoje em dia vamos falar dessa mídia mais comum, quase que um muro das lamentações para determinados assuntos. A gente leu anteriormente, você vai, você entrega, você tagarela ali o que você sente, o que você acha, a sua opinião, só que, de certa forma, da forma como você fala também, você também pode ter uma devolutiva. E aí é onde que vem a questão do respeito, das provocações infantis, né, que a gente tem que atentar para isso. A sensação de querer controlar o conteúdo postado pelos frequente. Não sei quantos aí, né, estão lá na minha página no Facebook, são meus amigos lá, mas eu tomei a opinião de eu não postar nada, assim, literalmente sobre político, sobre algo do tipo. Resolvi me abster, porque um dia eu fiz uma postagem, né, um determinado assunto, e apareceram vários donos da razão. E, de certa forma, eles não quiseram dialogar comigo, eles quiseram me impor a ideia deles. Não. E isso, assim, foi algo que, para mim, ficou bem chato, bem desconfortável, porque quando você posta ali no Facebook, você está postando para os seus amigos. E, infelizmente, professores, vocês vão concordar comigo que é possível, né, que você leia algo que você não concorde, e se você vê, né, não é do teu interesse, você passa batido. Você não precisa tecer um comentário achando que você é o dono da razão. E infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência. E criam embates, criam, né, debates ali, né, com provocações infantis mesmo, e cria-se uma situação entre amigos, muitas vezes, pessoas que são amigas, que convivem, mas criam, né, se polarizaram a respeito. Eu não vou me ater muito, eu até li uma reportagem outro dia, não vou estender muito, mas a gente tem que cuidar um pouco com essas formas como que a gente, né, está aí, se a gente está dialogando ou não, porque a gente, de certa forma, nós somos manipulados por essas mídias. Né? A gente pode ser direcionado a falar com um grupo que apenas nos apoiam. Só com grupos, com pessoas que concordam com você, que têm a mesma opinião com você, que vai ter, de repente, ali, que compram a tua ideia, e ninguém de forma para dialogar com você, como foi dito, né, nos textos que nós lemos anteriormente. Não construir uma ideia nova, você vai estar sempre na mesma. Só que é aí que a gente tem que cuidar com respeito e com a forma que a gente vai, né, buscar esse diálogo. Né? Como é que vai ser produzido, como é que vai ser, né, vamos dizer assim, mediada essa situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eliane? Depois, se a gente passar o vídeo do professor, eu posso falar o nome do professor ilustre que vai participar da aula? Pode, Professor Douglas Cordeiro, meu PCA da área de humanas, né? E que vocês assistirem. E na próxima aula que nós vamos ser online, que será na quinta-feira próxima, dia 24, aí nós vamos também ter esse diálogo com vocês, mais aberto. Por enquanto, é só nós três falando, né? Mas aqui a gente vai falar assim, a partir dessas discussões e trocas realizadas, a partir dessa aula que vocês vão assistir, a partir da aula online também, vocês vão responder as questões ali. Quando surge algum conflito entre você e alguém da rede social, da sua rede social, como você procura resolver a situação?
exemplifique. Aí você vai ter que pensar, analisar realmente o que o professor André Aguinaldo já falou e o André Costa também já até demonstrou, que você muitas vezes posta uma foto, algo pessoal, uma ideia, e surge um conflito. Como você reage a essa situação? Você tem que dar exemplo ali. Relembre alguma coisa que aconteceu, algum conflito que você teve nas redes sociais. Às vezes você nem iniciou esse conflito, você foi colocado a partir de uma postagem. Como que você reagiu? Conta pra gente. Escreva e depois na aula online também participe. Você costuma tomar cuidado ao dialogar publicamente, seja em fóruns online ou na vida real? Cite alguns exemplos. Eu, por exemplo, vou responder essa. Eu costumo tomar muito cuidado. Muitas vezes eu leio bastante coisa que colocam, mas não comento muita coisa, porque eu não quero iniciar uma coisa pública, uma opinião, mas muitas vezes, se eu gosto, eu apenas curto, eu aperto ali o curtir, o schmidtzinho, mas eu não comento muito exatamente para tomar esse cuidado de não iniciar uma discussão desnecessária. Mas eu quero saber, e o professor André Aguinaldo e o André Costa quer saber como que vocês costumam fazer com as áreas sociais de vocês, né? A vida pública de vocês que estão online aí no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp, em grupos de escola, em grupo de amigos, em grupos de igreja, em grupos de família. Como é essa vivência? Pode passar, Andrezinho. Antes de assistir o vídeo do Douglas aqui, eu queria falar para vocês assim que eu demoro a entrar, cutucar alguém assim, um assunto. Eu gosto de fazer coisas que pode gerar engraçado, que a pessoa não entende. Aí a pessoa fica com medo de comentar, porque se comentar vai surgir até outras interpretações. Eu ponho coisas paradoxas, para ninguém ficar com a explicação clara. Você quis dizer o quê? Eu falei, não quis dizer nada, eu só coloquei lá. Acertou em você, problema seu. Não o quê, né? Mas quando eu acerto, quando tem uma coisa assim, bem forte, e eu resolvo dar uma atacada, e se alguém devolver, eu vou até o fim. Eu fico quieto, mas se eu entrar é para ficar. Sou assim mesmo. Vamos lá. Vamos ver se consegue entrar aqui. Fala aqui, então, comigo, recebi outro dia externado. Tá baixo, André. Tá baixo mesmo. Em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite. A sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso. E lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito. E se não fosse, o senhor teria ainda ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso. É possível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois eu não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu. Ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu, o Oceano Atlântico, fazemos algum ruído. Funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar depois das 22 horas de hoje em diante um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. Você
senhor 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 733 para tomar o 109 e o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda enumerada, e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã, eu ouvi música em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos, a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. O homem trouxesse sua esposa e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Crônica, recado ao senhor 903, de Rubem Braga, por Douglas Correia. Ah, legal, né? Foi bacana. Muito legal. Muito legal. É isso aí. Depois vamos passar isso aqui para os professores verem, né? E pedir, assim, que os professores também possam parabéns outros professores, né? Nós estamos aqui nessa brincadeira nossa para nos desafiarmos mesmo. Então, estamos na luta. Bom, repetindo, o texto põe em xeque os paradoxos da civilidade, onde o anonimato e a falta de contato entre pessoas próximas é considerado civilizado, pondo em segundo plano outras formas criativas de sociabilidade. Vamos fazer as possíveis leituras sobre o texto. Bom, falando assim rapidamente, dá para ver assim, que algumas vezes nós não conhecemos nosso vizinho. E ali num prédio, você tem vizinho de porta de menos de 1 metro de distância, tem vizinho. As portas são bem pertinho da outra. E o meu vizinho aqui, esse que acabou de falar aqui, é o Douglas, o professor Douglas, ele acabou de falar aqui e mora na minha frente aqui. A gente toma café junto, a gente faz peça junto, a gente sai para pescar junto, pedalar e tal, né? E o pessoal faz bullying com a gente ainda, né? Só que a gente mora junto. Não, a gente mora... tá, gente? Mora junto. É bullying, isso é bullying. Brincadeira à parte, mas é um vizinho muito bom, muito bacana, caprichoso, nossa, muito bacana mesmo, né? Então, é assim que a nossa vida vai. Na nossa aula online, vamos falar sobre essa questão de estarmos longe, estarmos perto, e estarmos tão longe do outro. Tem gente que não sabe quem é a família que mora com ele em casa. Olha o absurdo. Isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. Ainda me lembro, uma vez cortaram o WhatsApp, o pessoal parou para conversar com o outro, né? Tem gente que se descobriu na casa do outro, estava dando, sei lá, que estava dando teia de aranha, lobo, porque não falava com o outro, né? No caiu o WhatsApp, tomava o seu tempo todinho. Muito bem. Agora vamos assistir o vídeo da Tecendo Amanhã, por Thalia Almeida. E aí, depois o André comenta, ou o Eliane comenta, né? Fique à vontade depois para comentar, tá bom? Descendo amanhã. O galo sozinho não desce amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo. Que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma terra tênue, se vá descendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos, se intertendo para todos, um todo. Amanhã, que plana livre de armação,
Essa moça aqui, acho que o vídeo acaba, a Thalia Almeida, é uma pessoa que eu gosto demais da conta, sou suspeito de falar dela. Quando eu pensei em colocar alguém para falar, para poder sim, pensei na hora na Thalia, que eu gosto muito dessa mocinha, ela é uma pessoa muito competente. Você precisa de uma coisa, você dá na mão dela, que ela desenvolve e ela faz, né? Então, eu gosto dela por causa disso e porque ela, além de tudo, é uma ótima amiga, tá? Então, vamos lá, Eliane. O André, como faz? Então, a proposta dessa aula é criar espaço e condições propiciadoras de diálogo, de conversa, mas, antes de tudo, de pensamento crítico, né? Abordando situações frequentes do nosso cotidiano, problematizadas a partir da sua recorrência do uso das mídias sociais. Então, ultimamente, a gente sabe que a mídia social é o jeito que a gente está tendo mais acesso ao mundo social, né? Aos nossos núcleos social, seja lá familiar ou de amizade, ou essas amizades que se formam a partir das redes sociais mesmo, que é uma amizade que não tem muito a presença, né? Que é mais de conversas mesmo. Mas a gente abordou nessa aula 4 assuntos bem de conversar e bem críticos, né? O André trouxe a fala da traição, que eu me calei, agora eu quero falar. Eu já fui traída muitas vezes mesmo. Mas eu me lembro também de ter traído. Eu traí o meu pai quando eu optei, não preferi, não foi, a palavra saiu errado. Quando eu optei em ficar trabalhando e não afastar da escola para cuidar dele, da saúde dele, e depois não deu mais tempo. Eu considero isso uma traição. Eu traí meus filhos, que eu me separei do pai deles, porque a vida não deu certo depois de 20 anos, mas na época eles sofreram muito e se sentiram traídos pela família, né? Que a gente sempre casa e tem filhos, que o pensamento da gente é de amor eterno, que nunca a gente vai se desfazer a família. E quando desfez a minha família primeira, meus filhos eram adolescentes e eles sofreram muito, e assim como tinha acontecido comigo também na infância. E foi uma traição, uma espécie de traição, porque a gente trai aquilo que a gente fala desde sempre, né? Eu já tive que mudar de cidade e deixar para trás amizades, deixar bens, às vezes até um bem que não tinha valor financeiro, mas um bem de conquista. Tudo isso são pequenas traições da gente mesmo, mas a vida também é feita de traições. Então, se a gente só se colocar no lugar de vítima, eu já fui traído, e a gente não pensar, mas eu também já fiz alguma coisa errada com alguém. Eu já deixei alguém na mão em alguma circunstância, né? Então, quando a gente fala em dialogar, a gente tem que dialogar também com a gente. Na hora que o André falou, eu fiquei em silêncio, porque na hora eu lembrei de muitas coisas. Como a minha vida inteira, antes dos 35 anos, eu acredito, eu culpava muito, assim, eu achava que a minha mãe tinha causado alguma coisa em mim irreparável, e agora não existe mais isso. Eu traía também o amor que ela teve por mim, mas não teve condições de vivenciá-lo na sua íntegra. Assim como eu fiz também, em algum momento, com alguém, com meus filhos, com outras pessoas também. Então, a gente falou de traição, é uma palavra forte, é uma palavra que a gente já machuca. A gente falou também de sermos cuidadosos nas redes sociais. O André disse que se ele demora para comentar, mas quando ele comenta, eu acho legal ser assim, eu admiro ele, eu admiro a Luciana Macedo, que eu acompanho tudo que ela posta, eu gosto da coragem dela, eu gosto da coragem do André, mas nesse momento eu sou extremamente covarde. Dificilmente eu dou minha opinião, nas redes sociais, mas mesmo a gente se calando, o que a gente posta fala muito sobre a gente, não é verdade, amigos? Assim, muitas vezes você curte uma coisa, né? E aquilo é o seu pensamento, é a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, muitas vezes eu falo nas curtidas que eu dou, nas coisas que eu vejo na internet. Então, assim,
E a conversa agora bonitinha do Douglas, né, que uma participação especial, assim como foi a participação da Thalia, e a presença ilustre da Helena ali por algum tempo, também nos braços do professor André, foi muito bacana, mas foi tudo muito legal e muito... Hoje teve, assim, um sentimento sofisticado nessa aula para mim, sabe? E do texto do André, que o Douglas leu para a gente, foi muito interessante perceber realmente isso que foi falado. Muitas vezes a gente tem convivência e nem dá nome, né? Eu tenho mania de não dar nome para os personagens do meu livro, o nome completo do autor, porque eu entro tanto na história e o personagem vira meu amigo ou minha amiga, e aí eu esqueço de ter uma conversa com o autor, e ter uma conversa muito intensa com a história em si, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter mesmo. Perceber que em todos os diálogos, até mesmo dos galos ali, é importante para tecer uma manhã, um dia, uma noite. Essa aula, para mim, foi bem interessante. Eu gostei dessa aula, viu, André Aguinaldo? Gostei das surpresas que você preparou para a gente. Porque eu nem sabia que o Douglas iria falar. Achei lindo. Muito bem. André, continue aí. Como é bom, né, a gente poder falar um pouquinho, né, sobre esses assuntos que são tão relevantes na vida da gente, né? Eu poderia acrescentar, professora Eliane, que além de tudo isso, nós poderíamos falar que nós falamos da amizade também, né? Acima de tudo, porque nós tivemos a presença de um amigo, né, do Douglas, e nós tivemos a presença da Thalia, né, que tem esse vínculo de amizade com o professor André Aguinaldo. Então, tudo isso, né, eu acredito que essas amizades, elas só perduram, como o André disse, né, o relacionamento que ele tem com o Douglas, né, o relacionamento de amizade que ele tem com a... Relacionamento de amizade. Mas então é que negócio aí, rapaz. Mas só internet, rapaz. Ô, louco. Mas só existe porque há o diálogo, não há? O diálogo entre você e o Douglas. Então, assim como há o diálogo, há o respeito, né, mútuo entre vocês dois, entre você e a Thalia, entre nós aqui também, né? Por que não? Mas é importante a gente parar e a gente pensar, porque quando a gente fala, né, nessa questão dos galos, o que seriam esses galos, né? Onde um vai repassando por outro, é como se fosse uma corrente, né, um elo de ligação. E a gente que já está um pouco, né, de idade a mais, aí, já trabalhei no Correio por 9 anos e agora, né, na educação, e no Correio eu aprendi que muitas coisas se resumem a números, como foi na história que o Douglas narrou. E lá no Correio nós éramos números, nós tínhamos uma matrícula, né, assim como nós temos como professor na educação, só que nós éramos números entregando objetos em números. Né? Eu tinha que achar as casinhas das pessoas pelos números, número da rua, número da casa, né, e assim por diante. E se a gente for parar para pensar, toda a vida nós somos números. Aí é que vem o detalhe. Quando a gente trata as pessoas como números, nós nos distanciamos delas. A gente não sabe a particularidade dela. A gente começa vamos dizer assim, a gente não conhece de fato, né, quando a gente fala de números. Porque você tem o número do seu RG, você tem o número do seu CPF, você tem o número do seu título de eleitor. Todos vocês têm, vocês que estão nos assistindo, vocês têm. Vocês têm o número do registro de vocês. Para o governo, né, que faz a gestão, você é número. Só que na sua casa você não é um número. Você é um filho, você é, né, um irmão. E nós somos assim. Então, quando a gente passa a entender que a gente faz parte dessa comunidade, dessa sociedade, que você pode ser além de número. Você pode ser uma pessoa, pode ser um amigo, pode dialogar, pode construir, né, outras informações, construir um pensamento diferente. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Muito bem. Então, que galos seriam esses que a Thalia leu? Esses galos são aquele que nos desperta para a vida, nos desperta para um novo acordar, para uma nova posição na vida e para novas atitudes. Esse galo é um despertador nosso. E que manhã esses galos testem? Aqueles que talvez você não conhece, mas que eu mesmo que será melhor do que ontem, né? Então, essa conversa ficará para a nossa aula seguinte, né? Nós discutimos.
E eu fico assim, eu fico assim agora no momento que pensando que a nossa aula tinha que ser ao vivo para poder aproveitar toda a riqueza que essa aula nos propõe. Tá, gente? Mas hoje nós não estamos com essa vantagem, né? Terceiro e texto são palavras da mesma raiz etimológica, que ressalta essa relação com o estudante, que é lugar também tecer, é estar junto, sentidos novos para o que os rodeia. Etimologia de origem, evolução das palavras, origem da palavra texto, latim, essa palavra bonita aqui que eu não sei falar, né? Fazer tecido, estraçar, estradaçar, é um significado, ou seja, tecer é juntar-se com o outro. Não tem como você dialogar se você não entrar na vida e no entendimento do outro. Você faz parte da vida do outro, sim. A vida do outro não te interessa? Te interessa, sim. Porque você vive em ação do outro. E não adianta, sozinho ninguém vive. Ninguém é uma ilha. E até biblicamente diz que não é bom que o homem fica só. Se é bom que não fica só, a mulher também é verdade. Olha que interpretação difícil eu fiz agora. Né? Bom, gente, a aula acabou aqui, né? E a conversa começa a dialogar. Nós terminamos essa aula e na certeza de que vocês vão assistir nossa aula lá no grupozinho, né? E eu gostaria muito que aquele que assistir a aula online vá lá e curta a aula, discuta a aula, mas mostre que você viu a aula. Tá bem? Não tem problema você marcar o dislike lá, não. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.